Sistemas de Proteção contra Quedas, SPQ. A NR35 traz como planejamento, organização e execução medidas para evitar o trabalho em altura, que elimine o risco, que minimize as consequências de uma queda. Caso isso não seja possível, a empresa deverá adotar um sistema de proteção contra quedas, o SPQ. Pessoal, existem dois tipos de classificações do sistema de proteção contra quedas de SPQ: proteção coletiva, que é chamado de SPCQ, e proteção individual, chamado de SPIQ. Exemplos: guarda-corpo, redes de segurança, fechamento de aberturas do piso. O SPIQ protege somente o trabalhador que o utiliza. Exemplos são os sistemas que fazem o uso do cinturão de segurança, que devem ser conectados a um sistema de ancoragem. Já o SPCQ protege todos os trabalhadores expostos ao risco. Os SPIQ também são chamados de sistema de proteção ativa contra quedas, porque necessita de ações do usuário para que a proteção se concretize. Por exemplo, é necessário que o trabalhador vista um cinturão de segurança, ajuste-o ao seu corpo, conecte-o a um sistema de ancoragem para que esteja protegido. E para isso, deve ter recebido o necessário treinamento. Por outro lado, o SPCQ também é chamado de sistema de proteção passiva contra quedas, por ser geralmente independente de ações do trabalhador. Por isso, na hierarquia das medidas de controle, são priorizadas as de caráter coletivo. Os SPQ também podem ser classificados quando a finalidade do sistema, como de restrição de movimentação e de retenção de queda. O sistema de restrição de movimentação, também chamado de restrição de deslocamento ou impedimento de queda, limita a movimentação do trabalhador, impedindo que ele atinja a zona com risco de queda e não permitindo assim que ele ocorra. Exemplos: guardas-corpos, linha de vida, horizontais, quando projetadas com esse objetivo. O sistema de retenção de queda, conhecido também como captura de queda, não evita a queda, mas a interrompe depois de iniciar, reduzindo as suas consequências. Caracteriza-se por buscar controlar as energias, forças e deslocamentos gerados pela queda de modo a preservar a integridade física do trabalhador. Exemplos de tais sistemas incluem as redes de segurança e também as linhas de vidas horizontais, quando projetadas com esse objetivo. Na hierarquia das medidas de controle são priorizados o sistema de restrição de movimentação sobre os de retenção de queda. É interessante observar que o mesmo tipo de dispositivo pode ser projetado tanto para restrição de movimentação como para retenção de queda. Em qualquer caso seja projetado para retenção de queda, o sistema deve levar em conta a energia cinética da queda, a força de frenagem e assegurar que haja espaço livre suficiente para desaceleração. Os sistemas de restrição de movimentação não são projetados para retenção de quedas, embora, sempre que possível, o SPIQ destinado à restrição de movimentação possa ser dimensionado para resistir às forças de retenção de queda. O planejamento é fundamental para garantir a segurança de qualquer trabalho em altura. As ferramentas de planejamento previstas na NR35 incluem a análise de risco, o procedimento operacional e a permissão de trabalho e a avaliação prévia. Na etapa de elaboração dos projetos de uma obra ou instalação, como exemplo, já podem ser concebidas medidas de controle para os riscos durante as etapas de execução, utilização e manutenção, conseguindo medidas mais simples, econômicas e eficazes. O sistema de proteção contra quedas deve ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais, ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho,
ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando uma queda, atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis, de todos os seus elementos compatíveis e submetido a uma sistemática de inspeção. Equipamentos de proteção coletiva. Equipamento de proteção coletiva, conhecido como EPC, é todo dispositivo, sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. Exemplos: ventilação diluidora ou enclausuramento da fonte de um ruído. Não confunda SPCQ com EPC, são conceitos diferentes, porém possuem semelhança em relação à coletividade. O SPCQ deve ser projetado por profissional legalmente habilitado, e esse sistema de proteção necessita ser ancorados na estrutura. Exemplos: guarda-corpo, redes de segurança e fechamento de aberturas no piso. Quando não for possível evitar o trabalho em altura, é necessário adotar medidas para afastar o risco de queda ou reduzir os efeitos de uma eventual queda. Além das medidas administrativas, tais como adotar procedimentos que reduzam o tempo de exposição do trabalhador ao risco de queda, devem ser implementados sistemas de proteção contra quedas, SPQ. Medidas de proteção coletiva devem ser planejadas e desenvolvidas com a análise de risco realizadas e aplicadas mediante a procedimentos, entendido como forma padronizada no proceder, ou seja, fazer ou implantar a medida de proteção programada. O procedimento deve ser documentado, divulgado, conhecido e entendido o cumprimento por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas. Equipamentos de proteção individual, EPI. Temos o seu conceito, segundo a norma regulamentadora NR6. Considera-se equipamento de proteção individual, o EPI, todo dispositivo ou produto, sendo ele de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Temos também o equipamento conjugado de proteção individual, que é todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos, que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a saúde e a segurança no trabalho. Em se tratando da NR6, é a norma que trata sobre EPI. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, que é o famoso CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Use somente EPI com CA. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Das responsabilidades do empregador. Então, em relação à NR6, ele tem que adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, sua guarda e conservação, substituir imediatamente quanto danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Responsabilidade do trabalhador. Então temos que o trabalhador ele tem que usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Equipamento de proteção individual, EPI, trabalho em altura.
Então temos como exemplo proteção da cabeça, proteção dos olhos e face, proteção auditiva, proteção respiratória, respirador de adução do ar do tipo máscara autônoma, proteção do tronco, proteção dos membros superiores, proteção dos membros inferiores, proteção do corpo inteiro e proteção contra quedas, com diferença de nível. EPI para trabalho em altura. Seleção. Na seleção dos EPIs, devem ser considerados, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. Vamos entender o que é um risco adicional? Além dos riscos de queda em altura, intrínsecos aos serviços, podem existir outros riscos específicos de cada ambiente ou processo de trabalho, que, direta ou indiretamente, pode expor a integridade física e a saúde dos trabalhadores no desenvolvimento de atividades em altura. Desta forma, é necessária a adoção de medidas preventivas de controle para tais riscos adicionais, com especial atenção aos gerados pelo trabalho em campos eletromagnéticos, confinamento, explosividade, umidade, poeiras, fauna e flora e ruído, e outros agravantes existentes nos processos ou ambientes onde são desenvolvidos o serviço em altura, tornando obrigatório a implantação de medidas complementares dirigidas aos riscos adicionais verificados. Temos aí como exemplo riscos mecânicos, elétricos, corte, solda, líquidos, gases, vapores, fumos metálicos, fumaça, soterramento, temperaturas extremas e outros riscos. Queda de materiais, pessoas não autorizadas e energia armazenada. O equipamento de proteção individual deve ser selecionado com a base nas indicações obtidas pelas análises de riscos e estudos do ambiente de trabalho e o detalhamento da tarefa, considerando partes a proteger, condições de trabalho, os perigos e riscos e o tipo de trabalhador que usará. Compete ao Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o equipamento de proteção individual, adequado ao risco existente em determinada atividade. A experiência nos mostra que o trabalhador usará mais facilmente um equipamento de proteção quanto mais ele for confortável. Portanto, os equipamentos devem cumprir algumas características, tais como serem práticos, proteger bem, serem de fácil manutenção e serem fortes e duradouros. Nas empresas desobrigadas a constituir o SESI, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante a orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvido a CIPA ou, na falta desta, o designado trabalhadores usuários. Inspeção. A inspeção é o ato de examinar anteciosamente algum produto, equipamento ou material com o fim de verificar o seu estado de funcionamento. Para o funcionamento satisfatório deste equipamento, faz necessário implementar ações preventivas da sua integridade funcional. Nesse sentido, destaca-se as ações de inspeção detalhada, compreendida com o exame minucioso de algum produto, com a finalidade de verificar o seu estado de funcionamento. Use o manual do fabricante para fazer as inspeções detalhadas do seu EPI. Conservação. Pessoal, a conservação do EPI é fundamental para manter em perfeito estado de funcionamento. Não deixar o EPI jogado em qualquer lugar e nem deixar exposto a agentes que poderá corroer ou danificar o equipamento de proteção. Após o seu uso, o mesmo deve ser guardado para evitar problema futuro. Um exemplo muito comum é o uso do talabarte, que constantemente é jogado de qualquer forma no chão. O talabarte possui ganchos, que em contato com qualquer superfície rígida, ou seja, pancada, poderá criar uma microfissura.
e com o tempo danificar e comprometer sua eficiência numa eventual queda. Então lembre-se de guardar e conservar o seu equipamento de proteção individual. Limitação de uso. A limitação de uso deve estar descrita na análise de risco. Aqui temos que entender como funciona todo o sistema e a característica de cada EPI. O sistema de proteção deve estar adaptado à característica física e psicofisiológica do trabalhador, entre os quais o seu peso ou IMC. IMC significa Índice de Massa Corporal. A limitação de uso também está ligada à forma incorreta de uso do equipamento de proteção individual, com o talabarte. Exemplo, um talabarte conectado a outro talabarte. Uso do cinto de segurança tipo paraquedista. Levante o cinturão pela argola dorsal, posicionando as fivelas para frente. Segure o cinturão pelas fitas dos ombros. Vista o cinturão, iniciando pelas perneiras com as alças e fivelas à frente do corpo. Vista o suspensório, deixando uma alça em cada ombro. Ajuste a fivela do peitoral, fechando o cinturão. Ajuste a fivela do ombro e das perneiras, de forma que fiquem bem reguladas e seguras. Passe as sobras das fitas pelo passador para que não interfiram na atividade de trabalho. As fivelas Fast Connect podem ser abertas. Atenção ao fechamento destas, de tal forma que as fitas das perneiras não fiquem torcidas e mantenham sua posição de origem. Este cinturão possui duas ancoragens, uma em cada ombro, para uso em espaço confinado. Una os pontos de ancoragem peitoral, utilizando preferencialmente uma malha rápida, apertando a rosca com chave. Caso utilize mosquetões, estes deverão permanecer sempre na posição longitudinal durante o uso. Sempre monitore o ajuste das fivelas e fitas durante a execução do uso do trava-quedas. Olá, este aqui é o quinto e último vídeo dessa primeira série que nós estamos produzindo. E nesse episódio nós vamos tratar de trava-quedas, que é um equipamento bastante conhecido, menos usado do que deveria, mas bastante conhecido. E o que é um trava-quedas? Bom, o nome já nos indica para que ele serve, né? Parar a queda de um trabalhador. No mercado, nós temos vários modelos e o design, a aparência externa, pode ser muito diferente entre eles, mas eles têm mais similaridades do que diferenças. Entre eles, a principal, e isso é uma coisa que eu vou enfatizar, é que existem trava-quedas para cabo de aço e trava-quedas para corda, e não dá para inverter os usos. Okay? Bom, vamos entender como é que ele funciona. Independente da aparência externa deles, o funcionamento, a mecânica básica é a mesma entre todos os modelos disponíveis. Eu vou usar um deles como exemplo. Olha só, aqui eu tenho, dentro do trava-quedas, um eixo trabalhando sobre um pino, ok? E ele tem movimento. Numa extremidade, eu tenho a conexão com o meu cinturão de segurança. Então, todo trava-quedas vai estar preso ao cinturão de segurança do trabalhador. Na outra extremidade, eu tenho o quê? Essa peça chamada came, que vai em contato, neste caso, com a corda. Okay? Então, olha só, eu vou colocar a corda aqui, entre a dobradiça e a came, tá? E como é que ele vai funcionar? Bom, sem tensão, com o próprio peso dele, a tendência é isso daqui.
ele ficar pendurado aqui pelo mosquetão, que é a conexão com o cinto, e fazer a câmera ficar afastada da corda, o que permite um movimento livre para subir ou descer. Então permite que o equipamento acompanhe o movimento do trabalhador, subindo ou descendo pela escada, mas caso a queda aconteça, ele vai correr com menos velocidade pela corda do que a queda livre do trabalhador. E aí essa alavanca muda de posição e há o travamento. Ou seja, é um mecanismo muito simples e funciona. E isso aqui que eu mostrei agora vale para todos os outros modelos. Aqui nós temos um outro modelo, né? A aparência externa é completamente diferente, mas como eu falei, a mecânica, o funcionamento básico dele é exatamente o mesmo. Então o que eu tenho? Aqui eu tenho aquele mesmo eixo, a extremidade que vai em conexão com o cinto, e na outra extremidade a came, tá certo? Que vai pressionar a corda. Quando ele está pendurado pelo próprio mosquetão, olha, a posição da came fica afastada da corda. Caso a queda aconteça, ele pressiona a corda e provoca o travamento e ampara a queda do trabalhador. Aqui eu tenho dois modelos de trava-quedas para corda. Eles são projetados para usar em cordas de 11 a 12 milímetros. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para chamar atenção para algumas mudanças recentes com relação a EPIs. Tá? Houve uma mudança recente na NR6, que é a norma regulamentadora que trata de EPIs. EPI, na verdade, passa a ser o cinturão de segurança, então o trava-quedas é um acessório, mas o que eu quero chamar atenção é com relação à corda que eles usam. Okay? Esses equipamentos são mandados para um laboratório acreditado pelo Inmetro, para que possam ser testados e, se aprovados nesses testes, eles recebem, em conjunto com o modelo de cinturão de segurança, um CA. Okay? Na verdade, ele não tem mais um CA próprio, tá? Esse CA vai estar vinculado a um modelo específico de cinturão de segurança. Então, esse é o primeiro dado. O segundo, o fabricante, ele deve encaminhar para o laboratório um modelo de corda, ou seja, ele vai ser testado com um ou mais modelos de corda. Então, quando vocês forem adquirir o trava-quedas, vocês também vão ter que se informar com o fornecedor qual a corda ou as cordas que podem ser usadas com um tipo de trava-quedas. Com relação à funcionalidade, apesar desses modelos, né, a aparência deles serem diferentes, mas eles têm mais similaridades do que diferenças. Por exemplo, o que eles têm em comum? Os dois modelos, isso aí que é obrigatório por norma, nos fornecem uma orientação quanto à posição certa de instalação. Então, ambos, este aqui nas laterais, eu tenho uma seta de cada lado, mostrando qual é a posição certa de instalação dele na corda. Por que isso é importante? Ele corre livremente no sentido e trava no sentido oposto. Ou seja, ele vai correr livremente, se ele estiver instalado corretamente, ele vai correr livremente para cima, mas se houver a queda, você forçando ele no sentido contrário, ou seja, para baixo, ele vai travar. Se você não tiver essa orientação, né, uma seta, uma coisa que indica a posição certa, e inverter o uso, aí você tem uma queda livre garantida, porque ele invertido não vai travar. Então, este modelo tem as setas nas laterais e este modelo tem uma seta em cima desse parafuso de fechamento. Ou seja, essa seta precisa existir, tá? Isso é a obrigação de norma, das características dos equipamentos. Tá? Os dois têm isso daí, então. Outra coisa, os dois nos oferecem dois dispositivos para fechá-lo e mantê-lo fechado. Então, este aqui, o que eu tenho é um parafuso, que é rosqueado, após instalado na corda, e uma trava de segurança que você usa aqui atrás. O outro modelo utiliza dois parafusos, né? São parafusos que não há o risco de perdê-los, quer dizer, uma vez abertos eles não vão cair, e você precisa garantir o fechamento dele com os dois parafusos. Quer dizer, apesar da solução ser diferente, mas os dois nos oferecem dois recursos para garantir que ele não se abra acidentalmente. Outra coisa também, ambos têm uma trava, cujo o uso normal ela ter desabilitada, ou seja, ele deve ter movimento livre na corda.
Mas caso você precise, em determinado momento de trabalho, que ele fique parado e travado num ponto da corda, então este aqui nos oferece uma pequena alavanca com 3 posições, a posição livre, que deve ser o normal dele, ou seja, ele não deve estar travado, deve ter um movimento livre, né? Ou a posição 1 ou posição 2, dependendo do diâmetro da corda que você está usando. Esse outro modelo, ele tem um mecanismo um pouco mais simples, na verdade internamente é praticamente a mesma coisa, tá? É só a alavanca externa que muda de aparência. O que que é? Uma alavanca que vai forçar esse eixo para baixo e a câmera a pressionar a corda. Então são mecanismos simples, mas permitem que você o mantenha parado e travado num ponto específico da corda, tá? E de novo, o normal é ter essa trava desabilitada, para que ele tenha um movimento livre para te acompanhar numa subida e um movimento livre para te acompanhar na descida. Eu vou demonstrar o uso desses 2 modelos que eu tenho aqui de trava-quedas para corda. Então, falando desses modelos de corda. Primeiro é instalar ele no meu cinturão de segurança. Então, e aí o primeiro cuidado. Lembram que ele tem que ter uma seta indicando qual é a posição certa? Então, eu já me preocupo com isso neste momento de instalar ele aqui. Então, ó, identifiquei a seta, que está em cima do parafuso, seta para cima, ok? E já sabendo qual é a posição certa de funcionamento, eu vou colocar no meu cinto. Esse aqui, por não ter o extensor e pela posição da corda que foi instalada, eu sei que o mais conveniente vai ter preso aqui na parte frontal do cinto, ok? Vou fechar o mosquetão. Tem um vídeo que orienta sobre isso, né? Na verdade é o segundo vídeo da série. E aí lembra que eu tenho que rosquear até o fim e voltar um pouquinho para tirar a pressão do rosqueamento. Bom, ele está instalado em mim. Agora vem a instalação na corda. O que eu vou fazer? Eu vou abri-lo. Esse modelo então, que tem uma trava de segurança aqui embaixo. Vou desparafusar. Abrir. Ó, a câmera provavelmente vai estar nessa posição. Você tem que fazer essa câmera ficar recuada para ter espaço de colocar a corda e aí fechar. Rosqueio primeiro até o fim e aciono aqui a trava de segurança, ok? Muito bem. Ó, dei atenção à posição dele, seta para cima, ok? Acionei os 2 dispositivos de fechamento e agora, para ter certeza de que tudo deu certo, eu faço um teste, tá? Então, com a mão, olha, segurando aqui no mosquetão, não vai querer segurar no aparelho, porque isso aqui não vai dar certo. Com a mão, eu faço um teste de travamento, ok? Para ter certeza de que tudo deu certo, né? Que apesar de todos os cuidados, eu evitar que, ou descubra, né, que sem querer acabei invertendo a posição dele ou coisa assim. Esse aqui é um outro modelo também para cordas. E esse aqui, esse fornecedor, ele tem um modelo quase idêntico a esse, só que para cabo de aço. Por isso que eu falo que não adianta você se basear na aparência para descobrir se é ou não é. Na verdade, a informação, se ele é para corda ou cabo de aço, deve estar estampado no próprio equipamento. Okay? Muito bem. Bom, o procedimento é semelhante ao outro. Então, primeiro eu vou conectar ele ao meu cinto. Dou atenção à posição, seta para cima, no caso desse modelo as setas estão na lateral, seta para cima, né? E sabendo a posição certa de uso dele, eu vou instalar no meu cinto, ok? Esse aqui também não tem um extensor, e pela posição da corda onde está, eu vou colocar aqui na parte frontal do cinto. Esse aqui tem 2 dispositivos para fechamento, então vou abri-los por vez, ó, abrir, ok? Como eu fiz com o outro, eu vou afastar a came para que tenha espaço para colocar a corda. Fecho, vou rosquear primeiro o de cima, depois o de baixo. Tomo cuidado também para tirar a pressão desses rosqueamentos, para não ter dificuldade de abrir depois, ok? Mosquetão também checo se ele está travado, se eu tirei a pressão do rosqueamento, né? A trava deve estar desabilitada, lembre disso, né? Porque ele deve ter movimento livre. E aí, segurando pelo mosquetão, eu faço aquele teste de tração para ter certeza de que ele está instalado e está funcionando. Como eu havia mencionado, nós temos trava-quedas para cordas e para cabos de aço. E olha, muito cuidado com a aparência, tá? Eu sei que aqui eu estou mostrando um terceiro modelo, totalmente diferente dos 2, mas nós temos modelos que na aparência externa, o design dele, eles são quase que idênticos, só que um é para corda, o outro é para cabo de aço.
O que muda nesses modelos? Bom, primeiro, o trava-quedas para cordas, ele é projetado para lidar com cordas de diâmetro, que vai de 11 a 12 milímetros. Cabo de aço, o padrão é 8 milímetros. Então, as dimensões internas de um trava-quedas para cabo de aço é para essa espessura, 8 milímetros. Por isso que eu falei que não dá para inverter os usos. Se você pegar um trava-quedas de corda, que as dimensões internas, o espaço interno é muito maior, porque a corda tem um diâmetro maior. Quiser instalar aqui, quais os riscos de não funcionar, não travar. E o de cabo de aço, você provavelmente não vai nem sequer conseguir instalar na corda, por ela ter um diâmetro muito largo para ele. Okay? A superfície da came, enquanto aqueles outros, né, tem uma superfície de contato com a corda, né, com ranhuras, com uma textura totalmente diferente, este aqui, a came, a tal peça que tem contato com o cabo, normalmente ele é uma superfície lisa. Quer dizer, os projetos são diferentes para se adequar ao tipo de cabo que você está usando, corda ou cabo de aço. Então não dá para inverter os usos. Quer dizer, querer usar um trava-quedas de corda para cabo de aço ou de cabo de aço para cordas. Bom, o modelo. Então, aqueles dois modelos que eu mostrei, eles conectados no meu cinto e não precisam ser desconectados para ser instalados na corda, instalados ou desinstalados. O que é um benefício, significa que durante uma situação de trabalho, e eu posso estar muito alto, eu não corro o risco de acidentalmente deixar a peça cair. Os modelos de cabos de aço é muito comum, como é o caso desse daqui, de que você, para poder instalar na corda, inclusive se isso é o recurso de segurança dele, você tenha que tirar o mosquetão. Aí você não tem opção, você vai ter que ter ele livre na sua mão para poder instalar ou desinstalar no cabo de aço. Então este modelo, o que eu faço? Isso aqui pode variar de modelo para modelo, tá? Este daqui, eu tenho que afastar as cames, no caso esse modelo tem duas cames, uma embaixo e uma em cima. Ok? Então eu tenho que acionar essa alavanca para dar espaço para colocar no cabo de aço. Instalado no cabo de aço, eu vou recolocar o mosquetão, que agora funciona como uma trava, porque com o mosquetão eu não consigo mover a alavanca o suficiente para soltá-lo. Então, o mosquetão acaba sendo um recurso de segurança. E aí, eu vou prender no meu cinturão de segurança. Aí alguns devem se perguntar, mas se eu tiver que prender isso nas minhas costas? Bom, onde você vai usar depende da instalação da linha de vida desse cabo de aço e também de uma possibilidade que você tem ao adquirir o equipamento, que é o trava-quedas ter um extensor. Então, dependendo da situação, eu precisaria de um modelo com esse extensor. Tá? Tem uma norma própria para esse tipo de equipamento e essa norma ela vai colocar que esse extensor tem que ter no máximo 50 centímetros de extensão, mas ele pode ter. Inclusive, o extensor em alguns modelos é o absorvedor de choque, absorvedor de energia. Lembra que eu mostrei isso nos vídeos anteriores, ok? Quer dizer, além dele ser a extensão, ele também me protege absorvendo qualquer impacto da queda, quer dizer, preservando o meu corpo de qualquer força aí que possa me machucar. E aí, com ele instalado, ele deve acompanhar a minha subida e a minha descida, ok? E se houver a queda, ele vai fazer o trabalho de me amparar, de me manter sustentado. Não há risco dessa posição dele se soltar, ok? Na verdade, assim, você colocou peso, acionou, para sair daqui agora, para destravar esse para tirar ele da posição, eu teria que aliviar o peso. E se eu não puder fazer isso por conta própria, porque isso pode ter sido um acidente, neste caso alguém vai ter que me resgatar. E vai ter que aliviar o meu peso para poder me desconectar do aparelho e aí poder tirar esse aparelho da posição. É um projeto simples, mas bastante seguro. Uma última advertência é o seguinte. Em especial os modelos de trava-quedas para cabo de aço, é muito comum nas empresas que isso acabe sendo um EPC. O que é um EPC? Equipamento de proteção coletiva. O que eu quero dizer com isso? Fica-se um trava-quedas lá na base da escada, lá no cabo de aço, para todo mundo usar. E na verdade o Ministério do Trabalho não quer isso, tá? Isso aqui é EPI, isso aqui é uso individual. Tanto que, antes dessa última mudança na NR6,
Embora o trava-quedas tivesse um CA próprio, ele estava vinculado ao modelo do cinto. E a justificativa para isso, o que era? Era para coibir essa ideia de que um trava-quedas é para uso de todo mundo. Não é, é EPI e deve ser tratado como qualquer outro EPI, uso individual. Bom, é lógico que esses poucos minutos de vídeo também não esgotam o assunto, né? Eu não mostrei para vocês tudo o que existe no mercado ou todas as orientações possíveis. Isso aqui realmente é só para trazer, então, alguma luz a um outro tema que, como os demais também, é bastante técnico e exige capacitação, exige treinamento. Okay? E aí nos vemos aí numa próxima série de vídeos instrucionais. Espero que o que foi produzido e disponibilizado para vocês ajude no dia a dia e nas rotinas de segurança do trabalho. Uso de talabartes. Nesse novo episódio, vamos abordar os talabartes. E o que são talabartes? O talabarte é a extensão do cinturão de segurança. É ele ligado ao meu cinto, que vai ser conectado a um ponto de ancoragem, a um ponto seguro, e esse conjunto, ponto de ancoragem, talabarte e cinto, é que vão amparar a minha queda caso ela aconteça. O que vocês estão vendo aqui é talvez o kit mais básico, elementar, quando se fala de proteção contra a queda de altura. Durante décadas de uso desses equipamentos aqui no Brasil, nós aprendemos a reconhecer um kit básico para proteção contra a queda de altura, isso que eu estou vestindo. Um cinturão de segurança tipo paraquedista e um talabarte único preso à parte dorsal do cinto. Inclusive, era muito comum que ao comprar um cinturão de segurança, esse talabarte já viesse fixo nele, né, sem a possibilidade de desinstalar ou instalar ou mudar a posição dele. Mas isso vem mudando ao longo dos anos. Há entre 17 e 20 anos atrás, com o Brasil, né, abrindo a possibilidade de importações, né, reduzindo as barreiras para importações, começaram a chegar produtos importados. E aí, também a possibilidade de você configurar o seu EPI conforme a necessidade de trabalho. Então, deixava de ser algo tão simples como isso que a gente está vendo aqui, para a possibilidade de você mudar a posição do talabarte, de você usar diferentes modelos de talabarte. Então, esse modelo, por exemplo, né, único, com esse tipo de conector, é uma coisa que pode ser muito útil em algumas situações, e normalmente nas situações mais favoráveis. Então, você tem um ponto de ancoragem onde você consegue instalar esse tipo de conector, alguns chamam de mosquetão ou gancho. Você consegue se prender antes de se expor à situação de risco, ok? E aí, uma vez você seguro, você desempenha a sua tarefa e consegue sair da zona de perigo, e uma vez protegido, aí você consegue desinstalar. Quantas situações no dia a dia são tão favoráveis assim? Ou seja, justificava você ter mais opções de equipamentos para se adequar a cada situação de trabalho. Numa história mais recente, o que gerou mudanças mais significativas foi uma mudança na parte de andaimes, na norma regulamentadora número 18, que trata do ambiente da construção civil. Essa mudança na parte de andaimes passou a tornar obrigatório que os trabalhadores que atuam nesse tipo de estrutura usem não esse tipo de talabarte, como era comum usar, talabarte simples, mas talabartes duplos ou em Y. Então, segundo a NR18, para se trabalhar em estrutura de andaimes, passou então se tornou obrigatório usar esses talabartes duplos ou em Y. Com o uso disso, também surgiu a necessidade de você saber selecionar onde é que ele vai ser conectado. Como eu falei, por tradição, nós nos acostumamos a ter esse tipo de talabarte sempre preso na parte dorsal do cinto. E até hoje a gente vê muitos profissionais da área de segurança do trabalho, ou trabalhadores e tal, que mesmo o cinto oferecendo mais recursos de conexão, só sabem usar essa parte dorsal. Mas olha como as coisas mudaram. Existem alguns profissionais no mercado que costumam, sem menor pudor, dizer o seguinte: se você vai usar este tipo de talabarte, você não pode conectá-lo nas costas. Tá. Qual é o argumento deles? É isso daqui, ó.
Caso você vá usar uma estrutura como essa, okay? Olha que situação esquisita que ele gera. Essas extremidades do talabarte estão passando debaixo do meu braço, da minha axila. Quer dizer, se houver uma queda, é onde ele vai se encaixar primeiro. Então dá para se imaginar que isso pode gerar um acidente muito grave. Talvez atentos a isso, alguns fornecedores de cintos, aí quando orientam sobre o uso do equipamento deles, eles costumam orientar que você administre isso, né? Que você evite que o talabarte fique debaixo do seu braço. Mas é lógico que no dia a dia, sobe e desce escada, sobe e desce andaime, fica difícil você estar atento o tempo todo se esse talabarte está na posição certa. Por causa deste problema, em alguns mercados, costumam ser dizer assim, ó, se vai usar esse tipo de talabarte, você não pode conectá-lo na parte dorsal. Com a chegada dos importados, que eu havia falado, né, aí 15, 20 anos atrás, começaram a surgir no mercado a opção de cinturões de segurança que tinham outros pontos de engate, de conexão, como esse modelo tem. E me permite, então, decidir se uma determinada situação de trabalho, se o mais conveniente vai ser ter esse talabarte preso à parte das costas ou à parte frontal. Se a minha tarefa for uma estrutura em que eu tenha que escalá-la de alguma forma, pode ser uma escada marinheira, uma estrutura de andaime, aí o mais adequado então é estar usando essa parte frontal do cinto de conexão para poder trabalhar com o talabarte. Isso aqui vai me dar uma posição mais natural, inclusive no momento da queda, e evita aquele problema que eu falei de tê-lo encaixado debaixo da axila. Agora, esse modelo de talabarte, chamado em Y, né, porque é uma extremidade que se divide em duas, também exige alguns cuidados. Qual é a vantagem de você ter um talabarte como esse? É isso aqui, ó. Você, alternando os pontos, você consegue se locomover por uma estrutura, subindo ou descendo, se transferindo de um sistema para outro, sempre estando preso em uma das extremidades. Então essa é a grande vantagem desse tipo de talabarte. E a tendência é que o padrão acabe sendo ele. E aquele talabarte único, como aquele que eu acabei de demonstrar, acabe sendo cada vez menos usado, pelo motivo que eu já apresentei. Ele vai ser realmente útil em algumas situações muito favoráveis. Mas no dia a dia, imaginando as muitas situações de trabalho que você pode enfrentar, este tipo de talabarte, duplo ou Y, acaba sendo a melhor opção. Mas exige cuidado no uso. Por exemplo, você vai alternando os pontos onde você está fixando isso. Perfeito. Porém, ao ficar alternando os pontos, você precisa tomar cuidado com uma coisa. Eles não podem impedir o acionamento desse dispositivo aqui, que é chamado de absorvedor de energia, ou alguns chamam também de absorvedor de impacto, ou absorvedor de choque. O que é isso daqui? Isso aqui é uma fita dobrada e costurada, que a partir de uma certa força aplicada nela, essas costuras vão se desfazer, isso daqui vai desdobrar e vai se alongar. Ao se alongar, o que ele faz? Ele amortece a queda do trabalhador. Por isso que se chama de absorvedor. Quer dizer, ele vai poupar o meu corpo de alguma força muito perigosa que venha a ser gerada no momento da queda. E talabarte, quando as extremidades, dependendo de como estiverem instaladas, elas podem interferir no uso dele. Então precisa tomar muito cuidado com o uso de onde você instala essas duas extremidades. Tanto que em algumas situações o recomendável não é usar esse Y. O recomendável seria usar 2 talabartes únicos, ou seja, independentes, para evitar esse tipo de problema. Outro modelo de talabarte, e que nós abordamos no vídeo anterior, é esse talabarte de posicionamento. Só relembrando, ele não é para proteção contra queda de altura, ele é para posicionamento, para me colocar numa posição confortável, adequada, para desempenhar a tarefa que eu preciso. Então, e aí, o que eu preciso para poder usá-lo? Que o modelo do cinturão de segurança, como esse, tenha a parte abdominal, como esse tem, ou o modelo que tenha esse cinto abdominal como acessório. Isso nós vimos no vídeo anterior. Tá? Então, como é que ele funciona? Vou passar em volta de uma estrutura, vou conectar entre as duas laterais do cinto, e aí eu consigo assumir uma posição de trabalho.
Tá? Então, enfatizando, isso daqui não é proteção contra a queda de altura. Então, ele não descarta o uso do talabarte de segurança. Além disso, existem outros modelos que eu nem vou abordar agora, mas, por exemplo, hoje nós temos talabartes que, acoplado a ele, você tem um pequeno trava-quedas retrátil, tá? Onde a vantagem, o que é? Você diminuir uma eventual queda. Então, em algumas situações, talvez até você precise desse tipo de coisa. Fator de queda. Denomina-se fator de queda a força de choque, aquela transmitida ao trabalhador durante a retenção da sua queda. Por ocasião da queda, ocorre o acúmulo de energia cinética, proporcional à altura da sua queda. Ou seja, quanto maior for a altura da queda, maior será a energia cinética acumulada durante o impacto, e mais dura será a queda, pois haverá menos corda para amenizá-la. Conscientização sobre a importância do manual de instruções dos equipamentos. O manual de instruções ou de operação é fundamental na capacitação segura do trabalhador. Para os fabricantes de máquinas e equipamentos, o manual de instruções deve representar a garantia que seu produto está sendo operado corretamente e de forma segura. Nesse sentido, não se pode considerar como um mero documento de informações básicas. Antes de tudo, o manual de instruções representa segurança e o trabalhador deverá ser treinado com base nele. Pessoal, agora que finalizamos o módulo, vamos iniciar uma série de exercícios, pois dessa maneira iremos aprender a fixar todo o conteúdo visto até aqui. E lembre-se, aprendemos por repetição. Vamos lá?
Neste módulo você aprendeu Sistema de Proteção contra Quedas, SPQ, Equipamentos de Proteção Coletiva, Procedimentos de Proteção Coletiva, Equipamentos de Proteção Individual, EPI, Conceito, NR6, Responsabilidade do Empregador, Responsabilidade do Trabalhador, Equipamento de Proteção Individual, EPI, Trabalho em Altura e EPI para Trabalho em Altura, Seleção, Inspeção, Conservação, Limitação do uso, conscientização sobre a importância do manual de instruções dos equipamentos, uso do cinto de segurança tipo paraquedista, uso de trava-quedas, fator de queda.